Olá, sejam todos muito bem-vindos. No nosso último encontro, nós estávamos falando exatamente do modernismo no Brasil, em especial do senhor Manuel Bandeira. Hoje, dando prosseguimento, iremos falar de uma das figuras mais polêmicas do modernismo, o senhor Oswaldo de Andrade. Bem, quando a gente fala do Oswaldo de Andrade, geralmente as pessoas tendem a ir para os extremos, ou um grande gênio, uma mentalidade fantástica, ou então um cara muito tolo, muito bobo, que na verdade era chamado de o palhaço da burguesia. Era assim que todos tratavam, pelo menos os que não gostavam, do Oswaldo de Andrade. Eu diria que na verdade nem um extremo nem outro. Na verdade, Oswaldo de Andrade é hoje uma figura que falta nos conhecer. É incrível, mas ele deixou uma produção vastíssima e é um escritor muito polêmico, pouco conhecido do grande público, e principalmente um escritor que deixou um legado que chega até nós hoje. Quando nós percebemos, por exemplo, o tropicalismo, o movimento tropicalista, todo ele foi alicerçado em cima da antropofagia oswaldiana. E quando a gente pega os conceitos da poesia para o Brasil, quando pegamos os conceitos da poesia antropofágica, percebemos que a cultura brasileira hoje se utiliza muito deles. Então realmente é um autor que deixou um grande legado, um autor pouco conhecido no grande público. É por isso que há uma frase dele que eu adoro, que ele diz assim: a massa ainda comerá do biscoito fino que fabrico. Como quem diz, vocês ainda irão me conhecer, vocês não me conhecem. Mas vamos tentar entender um pouco desse Oswaldo, o grande agitador. Digamos que a Semana de Arte Moderna foi um divisor de águas na cultura brasileira. Mas para a semana acontecer, nós precisaríamos de duas coisas. Nós precisaríamos de inteligência, e quando eu digo inteligência nacional, é exatamente toda a proposta modernista, porque não adianta eu chegar e criticar os parnasianos, os tradicionais, aí eles vão olhar para mim e vão falar, tudo bem, e qual é a proposta que você traz? E eu vou ficar calado. Então eu preciso de uma inteligência nacional. E grande parte dessa inteligência nacional está na cabeça do Mário de Andrade, tá? Não estou menosprezando Bandeira, o Oswaldo, o Sérgio Miller, Menotti Del Picchio, não. Mas, do outro lado, eu tenho que ter uma mente agitadora. E essa agitação está com o Oswaldo. Além da inteligência nacional, nós temos também a agitação. Ele foi, como disse, a figura mais polêmica do modernismo. Mas há muito tempo, antes da Semana de 22, o Oswaldo de Andrade era polêmico. Para você ter ideia, como a família era rica, ele tinha um jornalzinho chamado O Pirralho. O nome já diz tudo. Ele, desde muito cedo, ele estava ali na frente do jornalismo, e ele, com esse jornal Pirralho, ele fazia provocações para toda a sociedade paulistana. Então, resumindo, muita gente realmente tinha raiva dele. Tanto que ele foi uma das figuras mais hostilizadas lá na Semana de 22. Daí esse caráter polêmico, sarcasmos, ironias constantes, sem dúvida nenhuma. Agora, o que foi que ele fez com a literatura, a cultura tradicional? Ele fez uma revisitação, digamos assim, de uma forma crítica, irônica e, em alguns momentos, até um tanto quanto, eu diria, debochativa, mostrando que esse padrão cultural não servia mais para os padrões atuais. Quando um leitor comum se depara com Oswaldo de Andrade, ele às vezes pensa assim, poxa, essa bobagem, calma. O Oswaldo de Andrade, ele teve uma coisa muito interessante. Ele ficou um pouco ligado ao tempo dele. Foi uma pessoa que viu tudo acontecer, todas as grandes revoluções tecnológicas, sociais de sua época. E ficou assim tão entusiasmado que ele registrou isso nos livros. Para nós hoje, uma lâmpada acendeu? Não, isso realmente não há algo de extraordinário. Mas para a época do Oswaldo, sim. Então ele deixa um pouco disso registrado, o que para nós poderá parecer um tanto quanto bobo, tá? Então são os traços futuristas da obra dele. Trabalha muito com a questão da oralidade, isto é, a valorização da linguagem cotidiana, um traço bem marcante do modernismo. Além desse experimentalismo, o cotidiano também vai se fazer parte da literatura dele, tá? Então, dentro desse sentido, ainda podemos dizer que o Oswaldo ele foi muito além. Ele não foi apenas um escritor de vanguardas, mas foi um escritor que fez vanguardas.
Vejamos então como a questão das vanguardas artísticas no modernismo brasileiro, elas acabam se equacionando. Você tem de um lado o Oswald de Andrade, do outro lado o Plínio Salgado. O que mais me marca é o fato do Plínio, embora não tenha participado da Semana de 22, embora tenha sido uma mente extremamente de direita e o modernismo foi um movimento extremamente radical, o Plínio Salgado ainda conseguiu, de certa maneira, quebrar um pouco do movimento e trazer alguns autores para si. Então você teve basicamente dois tipos de nacionalismo dentro das vanguardas. O primeiro, a poesia pau-brasil. A ideia do Oswald de Andrade é muito simples. Ele pensa assim, ora, se o primeiro produto brasileiro que foi para fora foi o pau-brasil, então por que não mandarmos agora literatura, cultura? Daí a poesia pau-brasil. Por isso que você percebe essa revisitação ao passado colonial e uma revisitação muito crítica do papel real do colonizador, do destino do índio, da exploração do índio, do negro. Então essa mistura de etnias feitas não de uma forma harmônica, mas de uma forma dolorosa, sem dúvida nenhuma. E do outro lado, você percebe que ele trabalha bem uma questão de uma linguagem brasileira, não só uma cultura, uma história, uma origem, mas uma língua brasileira, feita com a contribuição milionária de todos os erros, como ele diz no Manifesto Antropofágico. Já quando pegamos no Plínio Salgado, nós temos uma visão mais conservadora e tradicional. O Plínio vem trabalhar essa ideia de raça pura. Realmente é complicado você falar isso no Brasil, porque nós somos uma grande mistura. E não só de etnias, linguagens, culturas, modo de ver o mundo, enfim. Falava que a questão da raça pura era o índio. E aí o Plínio Salgado começou a fazer uma coisa que o Marinetti fez lá na Itália, misturar cultura com política. E toda vez que você mistura cultura com política, é sempre a cultura que perde. E ele começou a trabalhar a questão do integralismo, movimento político de extrema-direita no Brasil, e, de certa maneira, toda a produção dele vai ao encontro desse integralismo. Quando você vai de certa forma, para a etapa seguinte, você tem, na verdade, desdobramentos. A poesia antropofágica foi uma das sacadas mais geniais que o Oswald teve. Ele pensou assim, poxa, por que nós, ao invés de sempre absorvermos a cultura do outro, nós não usamos o que nos interessa nela e criamos a partir daí uma cultura mais sólida? Porque cultura é universal, tá? Então, resultado, daí essa radicalização da poesia pau-brasil, a devoração da cultura estrangeira, o caráter anárquico, irreverente, e o desdobramento do Plínio Salgado se deu no movimento ANTA, que podemos dizer que foi apenas um radicalismo do que já existia. Ora, analisando alguns poemas do Oswald de Andrade, neste primeiro momento, eu vou trabalhar bem a questão da linguagem. Veja como ele trabalha o processo de linguagem e, principalmente, a linguagem como um fenômeno social capaz de incluir ou não, como temos, por exemplo, em pronominais. Vamos ao texto. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro, o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Dê-me um cigarro, diz a gramática, a norma padrão. Quando nós nascemos, nós não utilizamos a norma padrão. Nós aprendemos a falar observando as pessoas do nosso ambiente. Aí quando vamos para a escola, aprendemos que há uma norma padronizada do idioma. Então, esta norma padronizada diz dê-me, da gramática do professor, do aluno. Veja que professor e aluno estão no mesmo verso. No verso abaixo e do mulato sabido. Se o mulato, alheio ao processo de educação, excluído do processo de educação, quiser ingressar nesse processo, ele vai ter que se virar por conta própria. Um exemplo, Lima Barreto. Outro exemplo, Machado de Assis. Mulatos, pobres, que vieram do subúrbio e que foram autodidatas em muitas coisas, tá? Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem. Veja que ele coloca no início a gramática, depois ele coloca o cotidiano. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro.
Vício na fala. Para dizer milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Qual é a ideia do Oswaldo? Não importa como você fala, o que importa é você ser compreendido. No processo de comunicação, há um emissor e há um receptor. Então, a mensagem ela precisa ser compreendida. Não adianta você chegar falando de maneira muito impoluta se o teu receptor não entenderá. No poema Brasil, e o Brasil está com B minúsculo propositalmente, porque ele trabalha a ideia de uma concepção de uma nação que está em formação. Formação pelo menos com as 3 etnias básicas. Você nota que o Zé Pereira, que está chegando de Caravela, é o português. O Zé Pereira chegou de Caravela e perguntou, olha a oralidade, para o Guarani da Mata Virgem: sois cristão? E aí me recorda do romance O Guarani do Alencar, onde o Peri pede para ser cristianizado. Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Ele faz aqui uma ironia, uma paródia com o verso do Gonçalves Dias. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Aí ele tira o norte e bota a morte, porque foi essa a herança que o português deixou para o índio. O índio chega e diz: eu não aceito sua dominação, eu não aceito o seu aculturamento. E aí, resultado, foi passado a ferro, a fogo e a espada. Titeretete, quizaquizaquecer. Lá longe a onça resmungava. O negro zonzo, saindo da fornalha, tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Como quem quer dizer: eu não vou bater de frente com esse cara. Eu vou simplesmente enganá-lo e continuar com as minhas práticas culturais. Por quê? Porque o negro sabia que se ele fosse aculturado, ele estava morto. O que nos dá a nossa identidade é a nossa cultura. Se eles perdessem a identidade deles, eles perdiam a cultura deles, eles perdiam a noção de quem eles eram. Então isso para eles era algo realmente muito forte. Canhém, babá, cum, e fizeram carnaval. O que é isso? O processo de carnavalização, de mistura das etnias entre o negro, o índio e o branco, que a gente vê as heranças até hoje dentro da nossa cultura. Em Senhor Feudal, nós percebemos aqui uma crítica severa que ele faz a Dom Pedro II. O senhor Laurentino Gomes, no seu livro 1889, ele chega a afirmar que Dom Pedro II chegou a dar quase 3 vezes mais títulos de nobreza do que o pai Dom Pedro I. Mas, na verdade, esse dar títulos de nobreza é relativo. Eram trocas por hectares de café. Por isso ele se tornou uma espécie de senhor feudal, como coloca o texto. Se Pedro II vem aqui com história, como quem diz: olha, se você me der tanto de café, eu te dou esse título aqui, eu boto ele na cadeia. Então você percebe que ele já vai desconstruindo aquela imagem que foi criada do imperador. Relicário. O que é que nós temos? Nós tínhamos uma elite do Segundo Império que queria ser igual à elite europeia. Entretanto, ela era tupiniquim. Não é à toa que o Gregório de Matos Guerra fazia exatamente essa referência. Que nós tínhamos uma elite que queria ser portuguesa, mas que no fundo, nós éramos um bando de tupiniquins. O Oswaldo pega a mesma ideia neste poema. No baile da corte, foi o Conde D quem disse para Dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Benapiti é comer, beber, pitar e cair. E você percebe que além da questão de uma nobreza brasileira se comportar como pessoas bem comuns, você tem a questão da oralidade, dos costumes populares, das crenças que estão presentes no texto. Em 3 de maio é um poema, de certa forma, bem interessante, porque ele vai refletir sobre o fazer poético. É um metatexto. Acompanhe. Aprendi com o meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. A arte, em geral, ela não vai criar nada. Tudo já foi criado. Não é uma forma de você conceber, mas é uma forma de você olhar. É aquele olhar diferenciado que faz com que o teu espectador
quer seja do filme, quer seja do livro, quer seja da obra de arte, você para e pensa, meu Deus, eu nunca tinha percebido isto desta maneira. Então, veja que é um metatexto que não só se limita à literatura, mas bastante abrangente. Em Canto de Regresso à Pátria, o Oswald de Andrade faz um belo intertexto com o Gonçalves Dias. Só que o Brasil que ele coloca aqui é um Brasil um pouco diferente do Brasil do Gonçalves Dias. Porque o Brasil do Gonçalves Dias era um Brasil paisagístico, ufanista, e aqui nós temos uma cidade de São Paulo, como ele bota na segunda estrofe, bem futurista. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Bem, ele já começa falando de Palmares, quilombo dos Palmares, escravidão, sofrimento. Veja que na sequência ele fala do mar. Foi pelo mar que vieram os portugueses, foi pelo mar que vieram os africanos escravizados, foi pelo mar que veio toda a exploração. Também foi pelo mar que saíram as riquezas do Brasil. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Como quem diz, a minha terra tem todos esses ciclos econômicos que costumam se estudar na história. A questão da cana-de-açúcar, terra, a questão do café, a questão do ouro. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo. E veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. E você nota como ele termina o texto numa visão tanto quanto futurista mesmo, de desenvolvimento da cidade de São Paulo. E aqui você tem dois textos muito curiosos que são, na verdade, um primeiro texto ele é uma espécie de flagrante do dia a dia. O capoeirista ia passando, o soldado encosta e diz assim, o que é que foi? Naquela época a capoeira era proibida, era discriminada. E o capoeirista tipo, cara, eu tô passando, o que foi que aconteceu? Peraí, baculejo e tal. E aí o capoeirista fala, quer apanhar, soldado? Perceba a oralidade. O quê? Note que no tom da fala do soldado há aquela questão do autoritarismo. Isso me lembra, por exemplo, em Vidas Secas, o Soldado Amarelo e o próprio Fabiano. Só que o Fabiano, ao contrário do capoeirista, foi passivo. Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Resultado, o capoeirista bateu no soldado, não aceitando a opressão social. Em O Gramático, ele faz uma ironia, sim, uma ironia. Uma ironia aquelas pessoas que se acham detentoras do idioma. E realmente, no final do texto, você acaba nem sabendo o que aconteceu com o dito cujo do cavalo. Acompanha o texto aí, ó. Os negros discutiam que o cavalo se empantou, mas o que mais sabia disse que era se empantarrou. Ó, pode ser, ficou empancado, se empancou, ficou empanturrado, né? Então pode ser tantas coisas que a oralidade, os desvios de oralidade acabam criando significados ambíguos. E aí você nota a valorização da oralidade e o cotidiano bem típicos do modernismo. Em Memórias Sentimentais de João Miramar, nós temos uma obra que ela é experimentalista e bastante revolucionária. Eu digo isso porque eu não tenho como te classificá-la com precisão. Ora é poesia, ora é diário de viagem, ora é romance, ora é crônica. O Oswaldo fez um experimentalismo e o momento, a geração modernista de 22, permitia esse experimentalismo. Neste caso, você tem um fragmento que é como se fosse poesia. Por exemplo, verbo cracrá, que é o craque da quebra da Bolsa de 29, que o Oswald de Andrade sofreu realmente muito isso. Foi aqui que ele acabou de perder praticamente todo o patrimônio. Ora, se é um verbo, tem que ter duas coisas. Primeiro, as pessoas, e segundo, a conjugação. Olha só, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então nós temos as pessoas para as quais o verbo vai ser conjugado. Vamos ver? Eu empobreço de repente, tu enriquece por minha causa. Ele azula para o sertão. Nós entramos em concordata. Vós protestais por preferência. O protestais aqui no que diz respeito à questão de entrar com processo, protesto no cartório. Eles escafedem a massa. Então quer dizer que você tem todo o processo de quebra da bolsa e por conseguinte as consequências. Ser pirata, ser de trouxa, abrindo pala, pessoal sarado.
Oxalá eu tivesse sabido que esse verbo era irregular. O que é que ele está dizendo? Trabalhar com dinheiro não é algo regular, previsível. Uma hora vem, uma hora vai. Hoje você está rico, amanhã você está pobre. E foi exatamente o que aconteceu com o senhor Oswald de Andrade. Nessa sequência de textos, ele pega e retoma a carta de Pero Vaz de Caminha. Ele pega fragmentos da carta. O que foi a carta de Caminha? Foi um olhar do português sobre a gente, sobre o índio, a sua cultura e os potenciais da terra. Então agora eu tenho um olhar de um brasileiro sobre o olhar desse português. Vamos ver como ele faz isso aqui. Em erro de português, na verdade é o lusitano, é o português, é o homem, não é a linguagem. E coloca: quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. O que é vestir o índio? É aculturar o índio. É deixar o índio igual a ele. Que pena! Veja que ele se posiciona criticamente. Fosse amanhã de sol, o índio tinha despido o português. E aí você tem o desejo do Oswaldo. Ah, se fosse amanhã de sol, era o índio que tinha culturado o português. Mas infelizmente foi o contrário. Os Selvagens. O poema está propriamente no título aqui. Porque quando eu falo de selvagem, eu falo de uma pessoa que mata, que faz, que destrói. Mas a gente percebe na carta de Caminha que os índios tiveram medo de uma galinha. Que os índios eram muito ingênuos. Que na verdade o grande selvagem do processo foi o português. Que chegou, escravizou, violentou, matou, tomou a terra. Então ele pergunta: quem é o selvagem? Selvagem é uma pessoa primitiva e simples? Ou selvagem é aquele que faz atitudes bárbaras, mesmo com uma civilização desenvolvida? Mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela, e não queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. E, por fim, as meninas da Gare. Gare significa estação de trem. Naquela época era uma gíria no tocante à questão da prostituição. Era onde as moças iam se prostituir. O português chega, vê uma cultura diferente da dele. Os índios andavam nus naturalmente. Então o que é que acontece? Isso desperta a libido do português. Então o português não vai ver a Índia com a naturalidade que os índios costumam ver. Já vai ver com aquela malícia. E o Oswaldo vai lá denunciar. Eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito compridos pelas espáduas e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que de nós muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. No texto do Caminha, ele diz vergonhas, no caso, cerradas. A vergonha aqui é a questão da genitália. Cerrada no sentido de muita cabeleira. E aqui ele coloca sarada, porque não tinham doenças. As doenças sexualmente transmissíveis vieram com os portugueses, que aniquilaram grande parte dos índios que não tinham anticorpos. E ele ainda termina dizendo assim, que de nós, muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Um grande abraço, fique com Deus e na próxima aula a gente vai dar prosseguimento ao modernismo. Até mais!